Alô, olá, eu faço um vídeo aqui que uns dias atrás eu recebi uma correspondência e essa correspondência ela veio com uma carta com algumas instruções de pessoas cristãs que estão fazendo uma propagação da palavra de Deus através de cartas. E essa daqui, ela inclusive está falando a respeito do Pai Nosso. Diz que muitas pessoas conhecem e fazem essa oração. Outras até repetem por inúmeras vezes. Através delas, as pessoas estão pedindo pela vinda do reino de Deus. E, na verdade, é isto mesmo. Então, vamos dar uma olhada nessa oração. Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10. Se você quiser me acompanhar, você pode abrir a Bíblia em Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, capítulo 6, versículo 6. Versículo 9 e 10. E assim diante. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso, que estais nos céus. Isso é Jesus ensinando tanto os seus discípulos quanto os que estavam próximos a ele ali. Vós orareis assim. Pai Nosso, que estás no céu. Portanto, Pai Nosso, que está dizendo que só existe um Pai de todos, o Criador de todos, que estás nos céus. Está indicando o local de onde este Pai está, o local de onde ele se encontra. Tem alguns que oram para outros deuses que não sabem nem de onde ou de onde ele veio, nem na onde ele se encontra, onde ele está. Santificado seja o teu nome. Aqui estamos reverenciando e dando crédito ao nome de Deus, glorificando e santificando o seu nome. Venha o teu reino, o reino de Deus. Quando falamos isso, pedimos e damos permissão que Deus venha com o reino dele ao nosso encontro. Seja feita a tua vontade. Aqui está uma parte muito importante. É claro que todo o Pai Nosso é importante, mas esta parte, seja feita a tua vontade, a pessoa está dizendo que ela quer que seja feita a vontade de Deus, a vontade do Pai, do Criador, do soberano sobre todas as coisas, do Altíssimo, e não a minha vontade, e nem a sua. Seja feita a vontade de Deus. Muito interessante isso, porque nos acostumamos a fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus.
Tem um outro versículo na Bíblia que diz: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ora, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então por que não fazer a vontade de Deus e não a nossa? Assim na terra como no céu. Ora, então a vontade de Deus tem que ser feita tanto no plano terrestre quanto no plano celestial. Por quê? Porque a vontade de Deus ainda prevalece, a melhor. E é a melhor opção. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia, que Jesus se refere, seria não um pão material ou um pão a ser consumido para o nosso físico, e sim para o nosso espírito. O pão nosso de cada dia nos dá hoje seria a palavra de Deus alimentando o nosso espírito cada dia. Por quê? Porque a palavra de Deus, de Jesus, quando ele é confrontado com o diabo, após ter saído do deserto, depois de ter passado e ter sido tentado por 40 dias e 40 noites, o diabo lhe diz para que ele é filho do Deus Altíssimo, e que ele transforme aquela pedra em pão para que ele possa matar a fome dele. Porque depois de 40 dias a pessoa está bem debilitada de todos os aspectos, com sede, com fome, com sono, cansado, e bem desconfortável quanto a um banho, quanto a sua higiene pessoal e tudo mais que se possa imaginar. Mas mesmo assim, Jesus Cristo, ele não tenta fazer um milagre para matar a sua fome e usa a palavra como uma defesa para afastar aquela tentação do diabo. E ele diz, assim está escrito. Essa é a defesa dele, da qual ele usa a palavra como a defesa. Então vemos que a palavra de Deus é a nossa defesa. Então ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra saída da boca de Deus. Então quando ele profere aquelas palavras, ele evita que o diabo, Satanás, ele continue naquela tentação. Ele quebra aquela ação movida pelo inimigo. E é interessante dizer porque essa parte do versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é como se fosse o único meio de nos livrarmos de toda a maledicência que existe ou inserida em nosso mundo desde a época de Adão, né, que é o pecado. E pelo pecado e pela influência maligna, cometemos muitos erros, tais erros que impedem que prossigamos na nossa evolução espiritual. E quando isso acontece, abre portas para que o inimigo possa atuar na vida daquele
que lhe deu uma brecha, lhe deu uma oportunidade para que ele possa, como se fosse leis espirituais. É legal ele fazer aquilo com a pessoa, porque a pessoa ela abriu uma brecha pelo pecado cometido, pela desobediência, então aquilo é permitido, é uma lei espiritual. Bom, prosseguindo. E perdoa-nos as nossas dívidas. Então, Jesus também, no versículo 12, ele confere de nos advertir que temos que pedir perdão pelas nossas transgressões, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Uma passagem muito interessante da Bíblia também mostra que um apóstolo pergunta a Jesus quantas vezes eu preciso, na verdade, perdoar o meu devedor. Ou seja, um devedor pode ser um amigo, pode ser um inimigo, ou pode ser uma pessoa que apenas tem feito algo muito ruim para com a pessoa. Não significa a gente perdoar só quem nós amamos, porque não teria sentido nós perdoarmos só as pessoas que amamos. Continuando, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, se Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, nos perdoa os nossos pecados para que a gente possa... Está escrito até que Deus já jogou seus pecados no fundo do mar, bem no fundo das águas marítimas, para que ninguém possa vê-los nem lembrá-los, nem lembrar desses pecados. E então, porque se um Deus te perdoa dessa maneira, porque nós que somos tão miseráveis não temos que fazer da mesma maneira, perdoar os nossos inimigos. E Jesus continua dizendo no versículo escrito quando ele conversa com o discípulo, que devemos perdoar não 7 vezes, mas 7 vezes 70, ou 70 vezes 7, durante um dia. Então, eu acho que durante um dia ninguém consegue perdoar tanto, porque para perdoar uma multiplicação dessa, mas ele está dando a entender que durante as 24 horas do dia nós precisamos perdoar os nossos devedores e a quem nos tem trazido dívidas e um desconforto a ponto de chegarmos a odiá-lo ou estarmos magoados, porque para que não tenhamos esses tipos de sentimentos do qual nosso Senhor Jesus já sabia que teríamos se não perdoássemos. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Então, não induzir a tentação, mas livra-nos do mal. Aqui no caso, nós temos não nos induzas. Aqui são partes de como eu estaria dizendo, para que eu não
que Deus não permita que eu seja induzido por outro. Mas também porém, tem pessoas que às vezes não precisam das outras pessoas para serem induzidas ao pecado. Elas mesmos se tornam pecadoras por vontade própria, por suas fraquezas, por seus desejos, por suas paixões, por tudo que a pessoa, na verdade, tem um descontrole em demasia. Ele, por vezes, aquilo se torna um acúmulo de coisas erradas, da qual aquilo acaba por se tornar um hábito na vida dele, e um hábito, às vezes, não gostamos que mexam em nossos cotidiano, em nossas rotinas, porque somos habituados daquela maneira ou daquele modo de viver. Então, sabemos que quando estamos com Deus e andamos com Ele e comemos o pão nosso de cada dia, que é a palavra de Deus, estar todo dia se alimentando deste pão espiritual, que é a palavra de Deus, nós diminuímos essa fraqueza. Então, somos fortes quando estamos fracos, porque temos essa arma. Jesus mostrou no deserto que ele usa as palavras de Deus para afastar essas tentações. Então, não só está pedindo pedindo que não seja induzido, como também nós temos que fazer a nossa parte para não ser, porque a indução e a manipulação da qual o pecado vem com influências persuasivas, da qual a pessoa nem sente quando ela vai perceber, ela já está fazendo, cometendo alguns erros dos quais ela não nem passaria pela cabeça dela que ela pudesse cometer, mas nos livrai-nos do mal. Então, o mal faz parte de toda essa sequência de indução e da sequência de, se você não se alimentar desse pão de cada dia, que é a palavra de Deus, você está permitindo, porque se permite estar vulnerável para tal ação do inimigo na vida da pessoa. Porque é teu o reino, o poder e a glória para sempre. Então, aqui nós estamos terminando com um positivismo, um entender de que damos todo o crédito a Deus, de todo o que Ele tem, que é o poder, a glória, e de todo o reino, tanto celestial quanto o reino dele na terra. Porque Deus fez o homem não para que morresse, e nem para que ele ficasse afrontando este homem ou esta criatura feita por ele. Ele fez para que ele tivesse uma vida boa. Jesus Cristo declara que o diabo veio somente para roubar, matar e destruir, mas ele se declara: eu, Jesus, vim para que tenham vida, e vida com abundância. Ou seja, ele não veio para condenar o mundo, e sim para salvar o mundo. Então, esse foi mais um vídeo para que
você possa ter um pouco mais de esclarecimento a respeito do Pai Nosso, toda vez que você fizer o Pai Nosso. Na verdade, Deus pede que, ou quando Jesus, ele, quando fala o Pai Nosso, ele nos dá aqui a oportunidade de falar com Deus de qualquer maneira. Deus gosta de participar da sua vida em todos os aspectos, na sua alegria, na sua tristeza, nas suas finanças, em tudo o que você estiver fazendo, no seu profissionalismo, nas suas pesquisas, na sua convivência, na sua família, enfim. A oração que você pode fazer para Deus, em nome de Jesus, você pode conversar com Deus a respeito de tudo. Faça Deus participar da sua vida em todos os aspectos da sua vida. E porque não sabemos como fazer a oração direito. Está escrito que não existe uma oração perfeita, não existe uma oração, um padrão feito. E se você ficar repetindo essas palavras das quais Jesus nos ensinou dessa maneira e não saber o significado de toda ela numa profundidade mais ampla, e é como se estivéssemos repetindo palavras que não fazem sentido em nossas vidas. Deus alerta que não façamos repetições de palavras, porque fica uma oração vaga, uma oração fraca e sem sentido. Então, quando você fizer a sua oração para Deus, faça-o. Permita que Ele participe da sua vida em todos os aspectos. Não esconda nada dele. As pessoas têm hábitos de esconder a mentira no coração, enquanto a verdade é que está guardada e escondida lá para você um dia poder usá-la como arma. E as pessoas fazem ao contrário, escondem as mentiras em seus corações, e aquilo lhe traz consequências graves, como um turismo numa psiquiatria, um turismo num hospital de psicologia, um hospital com psicólogos, com terapeutas e com uma gama tremenda de tentando cuidar de suas enfermidades, que na verdade essas enfermidades vêm através do espírito, através de coisas sujas que a pessoa vem guardando através da mentira, através dos seus pecados, das suas vergonhas e das suas... Ele esconde, e aquilo faz um mal dentro da sua alma, dentro do seu corpo, tanto biologicamente, fisicamente, quanto psicologicamente, espiritualmente. Aquilo permite uma porta escancarada para o inimigo fazendo uma bagunça tremenda na vida da pessoa. Então, tá aí um alerta, e se você gostou, divulgue essa mensagem para um amigo, para outras pessoas das quais você acha que ela precisa também. E ficamos por aqui, até a próxima. Tchau.